Hoje continuamos então o nosso estudo do panorama do Antigo Testamento e estamos estudando neste bloco agora os livros sapienciais, ou os livros de sabedoria. E até agora a gente já viu 3 livros, né? Jó, Salmos e Provérbios. E nessa manhã vamos terminar os livros de sabedoria. E vamos estudar 2 nesta manhã, que é o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares. Então os livros de sabedoria são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos ou Cantares. Para a aula de hoje eu vou adotar um sistema de didática que eu já tenho usado nos eventos que ali acontecem. Vamos ver também a estrutura do livro, e é lógico, a gente não vai ser exaustivo, mas vamos pegar ali os pontos chaves para a gente conseguir compreender o que aquele livro nos ensina. E, por último, vamos falar das ênfases teológicas, o que estes livros podem nos ensinar acerca das verdades do Senhor. O primeiro livro que veremos nesta manhã é o livro de Eclesiastes. Um livro que eu tenho, inclusive, muito carinho, porque quando me mudei para cá, o primeiro trabalho de quem muda de cidade é o quê? Pesquisar uma igreja. E lá em Minas, quando eu ainda estava lá nas terras mineiras, fui pesquisar as igrejas aqui e caí no Instagram da IB. E fui ver o YouTube. E fui ouvindo pregações em Eclesiastes. Na época foi exposto, né, pelo Flávio, o Léo, que eu vi que aqui se encontrava uma igreja bíblica. E que bom que essa igreja já teve a experiência de experimentar de uma exposição desse livro. Porque, infelizmente, é um livro que tem sido deixado de lado por muitos. Muitos cristãos nunca leram Eclesiastes. Talvez porque a linguagem é difícil. E eu assumo, gente, a gente tem que ser honesto, realmente as palavras são um pouco difíceis. Ou talvez porque naquela trilha, né, de ler todo o Antigo Testamento, antes de chegar em Eclesiastes, vai lá e acaba desistindo. E, gente, isso é uma grande perda. Porque este livro trata de uma questão, de um assunto que é extremamente importante na modernidade. Porque este livro vai apontar para nós qual é o sentido da vida. O mundo hoje está em busca de um sentido para o viver. E, infelizmente, a maioria das pessoas não tem encontrado. E Eclesiastes é o livro que traz luz sobre esta questão. Como posso encontrar sentido em meio a este mundo caído? Em relação aqui à autoria, a gente tem como autor deste livro o rei Salomão. Eu pego aqui Eclesiastes 1, versículo 1, onde a palavra de Deus vai dizer: palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. A gente tem 2 títulos logo na apresentação do livro, que é o que? É filho de Davi e rei de Jerusalém. Quem se encaixa com isso? Salomão. Além disso, é um livro repleto de uma sabedoria elevada, o que é uma característica deste rei, e a gente sabe disso. E algo que precisamos falar sobre este autor, e que vai ser importante para a gente compreender este livro, é que Salomão é alguém experimentado em relação a muitas coisas que envolvem a experiência da vida aqui na terra. Por exemplo, podemos falar que Salomão é alguém que muito trabalhou e que teve sucesso profissional. Afinal de contas, Salomão é alguém que levou Israel a experimentar o período áureo, o período onde Israel tinha mais recursos financeiros, onde Israel alcançou o maior território.
Salomão foi alguém que teve sucesso em sua carreira. Salomão é alguém repleto de sabedoria, uma sabedoria dada por Deus, sabedoria em diversos pontos. Ele escreveu grandes livros, nos quais temos meditados nessas manhãs, e não só isso. A palavra vai dizer que ele, por exemplo, escrevia livro até de botânica. Era alguém extremamente inteligente e que chamava atenção por isso. Além disso, Salomão era alguém experimentado em relação aos prazeres que essa terra pode oferecer. Salomão era rei, e como rei, comer um banquete era algo que fazia parte do seu dia a dia. Não é igual a gente, que às vezes, quando vai no hotel, tem um café da manhã bem servido, né? Não, isso aí era parte do dia a dia de Salomão. Fora isso, sabemos que Salomão teve muitos amores. A palavra de Deus vai dizer que ele teve 700 mulheres, fora as concubinas. Ou seja, é alguém que viveu intensamente e experimentou de muito do que essa terra pode oferecer. Falando sobre a data dos eventos, é provável que Salomão escreveu este livro no final da sua vida. É como se aqui, no livro de Eclesiastes, a gente tivesse o privilégio de sentar do lado deste rei, que tanto viveu e tanto experimentou, e ele compartilhasse conosco tudo o que ele aprendeu, tudo o que ele pensou, tudo o que ele vivenciou durante o seu tempo de vida. Falando da estrutura do livro, podemos dividir o livro em 3 partes. Primeiro, temos o prólogo, onde é apresentado o autor e o problema que ele irá tratar. Depois, temos as meditações do sábio. E, por último, temos a conclusão dele, posterior a todas essas meditações. É interessante os irmãos observarem que o prólogo e o epílogo, né, que é o final, eles são curtinhos, são bem breves. Como se fosse ali um grande quadro, e o prólogo e o epílogo formassem aquela moldura, e no meio, nas meditações do sábio, guardam então grandes belezas, grandes detalhes, grandes informações. É como se um grande quadro fosse oferecido para nós. O prólogo, que é o início do livro, fala então do autor, como já vimos, e é apresentado para nós então o problema. E um versículo-chave para entendermos o problema é Eclesiastes 1, 2 e 3. Nesses 2 versículos, o pregador, o sábio, Salomão, vai dizer o seguinte: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E temos uma palavra-chave aqui, para compreendermos todo o livro. E acho que está muito claro qual é essa palavra-chave, né? A palavra é vaidade. E quando a gente olha essa palavra no original, a gente consegue compreender o real sentido que Salomão queria transmitir a nós. A palavra hebraica que está por detrás desse termo aí, que foi traduzido como vaidade, é hevel. E hevel, se a gente for fazer uma tradução literal, é a ideia de sopro, respiro, de vapor. Enquanto eu estudava sobre o livro essa semana, me lembrei, por exemplo, lá da minha terra de nascença, Pouso Alegre, onde em breve o Anderson vai estar, desfrutando de um climinha gostoso de inverno. Porque lá, essa foto é de lá mesmo, peguei do jornal. Quando chega ali o inverno, há aquela névoa, fininha no início da manhã. Uma névoa bem rala. Mas é uma névoa que logo nasce o sol, e quando o sol vai subindo naquelas montanhas, e os primeiros raios caem sobre a cidade, aquela névoa rapidamente ela vai sumindo, desaparecendo.
E a ideia desta palavra hevel é isso. Salomão, quando usa ela, quer apresentar a ideia de algo transitório, de algo vazio, de algo que, por que não podemos dizer, inútil. A ideia é passar essa ideia de transitoriedade, algo que logo passa. Ao buscar o sentido da vida, Salomão, logo no início do livro, quer deixar claro que quando olhamos as coisas debaixo do sol, sem levantar os olhos e olhar a Deus, só olhando aqui para as coisas da terra, tudo isso é hevel, vazio, transitório, sem sentido. O trecho seguinte consiste no meditar profundo de Salomão sobre o assunto. Ele vai elencar várias coisas, e ele sempre vai destacar como estas coisas são vazias. Coisas que muitas vezes nos apegamos, coisas que muitas vezes estão dando sentido para nosso viver aqui nesta terra. Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem as Bíblias junto comigo nesses textos para a gente ler. Primeiro, Eclesiastes 2, 10 e 11. Eclesiastes 2, 10 e 11. A palavra de Deus diz: tudo aquilo que meus olhos desejaram, eu não lhes neguei. Aqui ele está falando dos prazeres. Nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade, hevel, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão falando para a gente aqui da questão dos prazeres do mundo, do trabalho. Ao observar e meditar sobre isso, ele viu que tudo era vaidade. Um outro tema que ele vai abordar é sobre a sabedoria. Peço que os irmãos pulem alguns versículos e vamos em Eclesiastes 2, 15 e 16. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: aí eu disse a mim mesmo, o que acontece com o tolo, acontece comigo também. De que adianta, então, ser sábio? Então eu disse a mim mesmo que também isso era vaidade, pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. Ah, o sábio morre do mesmo jeito que o tolo. Ele vai meditar sobre a sabedoria, talvez a grande característica de Salomão, que muito sabia, que tinha muito saber. E ele vai se lembrar da morte, e vai ver que a morte vem, tanto para aquele que vive uma vida em função de buscar o saber, tanto para o tolo. E ele vai falar, isto também é vaidade. Outro tema que é importante mencionarmos aqui, que Salomão trata, é a questão do dinheiro. Um ídolo antigo, e também muito moderno, né? E Salomão vai falar o seguinte acerca do dinheiro em Eclesiastes 5, 10. Ele diz: quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade, é hevel. Palavras verdadeiras, né? Quantas pessoas ganham dinheiro, parece que nunca é o suficiente, sempre falta, e ele chega à conclusão, também isso
também os bens materiais, tudo isso é vazio, transitório, é inútil para trazer sentido à vida. Porém, tem um ponto importante nessa segunda parte que a gente precisa pontuar aqui. E para isso peço que os irmãos voltem novamente para Eclesiastes, capítulo 2. Vou estar lendo aqui o 24 e 26. Porque aqui tem algo muito interessante e que vai fazer a gente compreender qual é o pensamento de Salomão. Em Eclesiastes 2, 24 e 26, na parte A, ele vai dizer o seguinte: não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute do que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada. Gente, quando a gente lê esse trecho, parece até que há uma contradição. Porque agora há pouco a gente lê um trecho onde Salomão fala que os prazeres, que o seu trabalho era vaidade. Só que aí a gente chega aqui e ele começa dizendo: não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze do seu trabalho. Porém, não há contradição aqui. O grande ponto é que há uma pecinha fundamental que está incluída neste processo e que dá sentido a todas as coisas, que é Deus. Ele vai destacar Deus como aquele que é o grande soberano, como aquele que é o grande provedor, aquele que dá alegria em meio a todas essas coisas. O grande ponto de Salomão em Eclesiastes para nós, gente, não é que a gente vá lá e saia da CBD e ligue para a empresa e peça demissão, porque o trabalho é vaidade. Não. O grande ponto e o grande erro que Salomão apresenta é colocar estas coisas da terra como o grande alvo da sua vida, como aquilo que dá sentido para a sua vida. Porém, é muito bom, é muito agradável desfrutar, sim, destas coisas. Porém, tendo o Senhor como aquele que dá sentido, tendo o Senhor acima de todas essas coisas, viver todas essas realidades debaixo do temor ao Senhor. E é assim, então, que o sábio termina a sua reflexão. No final do livro é apresentada a conclusão dele, e a gente pode resumi-la neste versículo, que é em Eclesiastes 12, 13, onde ele vai dizer: de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isto é o dever de cada pessoa. Diante das muitas reflexões que ele fez sobre a sua vida, este Salomão, já no auge da sua idade, no auge da sua experiência, vira para nós e nos convoca a vivermos debaixo do temor ao Senhor. E evoco aqui as palavras do pastor Léo, na última EBD de Provérbios, onde ele definiu o temor ao Senhor da seguinte forma: é uma reverência afetuosa, no qual o Filho de Deus se curva humildemente e cuidadosamente para a lei do seu Pai. O que é temor ao Senhor? Temer a Deus envolve ter afeto a Deus, reconhecer toda a majestade dEle, a grandeza dEle, a graça dEle, e assim nutrir este afeto de um filho pelo seu pai. E também envolve este viver em obediência, se curvando diante da lei do Senhor. É vivendo uma vida desta forma que você consegue desfrutar de maneira correta das coisas desta terra. Veja o que esse teólogo, comentando o livro, vai dizer, Michael Eaton.
ele vai dizer o seguinte: o temor do Senhor, que o sábio recomenda, não é apenas o princípio da sabedoria, é também o princípio da alegria, da satisfação e de uma vida cheia de energia e propósito. Veja que em Provérbios a gente viu este texto que é famoso: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Parece que Salomão aqui, ele amplia a visão. Ele amplia os fatores ali. Ele vai dizer: o temor ao Senhor não é somente o princípio da sabedoria, é o princípio desse bom viver, é o princípio dessa alegria verdadeira e genuína, é aquilo que nos dá propósito para viver esta vida aqui na terra. Separei aqui 2 ênfases teológicas deste livro. E a primeira ênfase teológica que a gente precisa ter em mente é que o livro de Eclesiastes apresenta para nós a vaidade deste mundo caído. E, gente, quando eu vejo Eclesiastes tratando deste assunto, creio que Salomão tinha em mente aquilo que é ensinado lá no Pentateuco. Para ser mais específico, lá em Gênesis 3, onde relata a queda. Precisamos ter em mente e nos lembrar sempre que quando o homem cai, não é só o homem, o nosso interior que é afetado. Toda a natureza caiu também em vaidade. A maneira como nos relacionamos com o nosso trabalho foi afetada também. A maneira como nos relacionamos com as pessoas foi afetado também. A maneira como nos relacionamos e gerimos os nossos bens materiais também foi afetado pela queda. E o livro de Eclesiastes nos lembra disso, e é uma recordação extremamente necessária, não só para quem está lá fora, para quem é do mundo, para a gente que está aqui dentro da igreja. Afinal, quantas vezes não somos tentados a viver baseados no consumismo que tanto é ensinado por aí? Será que é só eu que preciso vigiar para, às vezes, não viver uma vida em torno do meu trabalho, buscando o meu sucesso, a minha ascensão profissional? Ou viver a minha vida em busca daquele bem que eu tenho tanto almejado? Será que só eu que preciso vigiar sobre isso? Será que isto não é uma exortação que cabe no coração de muitos? Quantos não estão vivendo uma vida em busca da sabedoria, do saber, tornando isto o grande alvo da sua vida, querendo ser reconhecido como mais inteligente, buscando esse status e o reconhecimento das pessoas? Pessoas têm deixado de lado o reino para se dedicar a esta busca vaidosa pela sabedoria. Outros têm trilhado o caminho dos prazeres. E quanto que o nosso mundo não é hedonista, não busca este prazer insaciável. Não é à toa, gente, que se você fizer uma pesquisa breve do que é o conteúdo mais acessado e lucrativo da internet, você vai encontrar que é pornografia. Pornografia. Retrato o quê? De uma sociedade que vive em busca dos prazeres. Eclesiastes fala para todos que vivem assim: tudo isto é rével, tudo isto é transitório e inútil. Isso.
Karine falando aqui, que lá em Curitiba parece que vai haver um evento onde pessoas vão se reunir para falar e tratar desta busca pela felicidade. Pessoas que não estão indo lá para ir na verdadeira fonte da felicidade, que é o Senhor, mas nesta busca infrutífera, e que nunca vai encontrar uma solução tateando nas coisas deste mundo. O livro de Eclesiastes também apresenta para nós que o sentido para a vida e o contentamento genuíno é encontrado em Deus. O livro não só trata e apresenta para nós o problema, não só joga a bomba na mão da gente, também apresenta a solução. O sábio, depois das muitas resoluções, ele apresenta um veredito, e o veredito é andar debaixo do temor do Senhor. É só reconhecendo a majestade de Deus, se prostrando diante dele, desfrutando da vida debaixo das verdades do Senhor. É somente neste movimento que a gente encontra o real sentido para as nossas vidas. Obviamente, gente, olhando para o Novo Testamento, só conseguimos desfrutar disso em Jesus. Afinal, conhecereis a verdade vos libertará. Vos libertará dos pecados, destas inúmeras vaidades que têm aprisionado o coração de muitos. E é Cristo, então, que direciona as nossas afeições a Deus. Termino Eclesiastes citando aqui Agostinho, alguém que é reconhecidamente uma grande mente do cristianismo, para não dizer a grande mente do cristianismo, mas que é alguém que experimentou de uma vida boêmia. Ele tinha uma vida boêmia e foi alcançado por Deus. E Agostinho, ele diz o seguinte no seu livro Confissões: pois há uma alegria que não é concedida aos ímpios, mas aos que te amam por quem és. E tu mesmo és a alegria deles. Esta é a vida feliz. Alegrar-se em ti, de ti e por ti. Essa é a vida feliz e não há outra. Aqueles que acham que existe outra, perseguem outra coisa e não encontram a verdadeira alegria. Então, que diante desse ensino de Eclesiastes, possamos nos agarrar ao Senhor, que é aquele que entrega verdadeiro propósito e alegria para as nossas vidas. Partimos então agora para o último livro de sabedoria, que é o livro de Cântico dos Cânticos, o livro de Cantares, e que é um livro maravilhoso, é uma narrativa em forma de poemas, vários poemas que são compilados ali e entregam para a gente uma grande história. Infelizmente, muitos só sabem das cantadas estranhas que tem nesse livro, né? E às vezes é motivo de risada, de piada, principalmente entre os jovens. Mas é um livro que é extremamente rico, belo, e que entrega para a gente uma história de paixão, de amor, de relacionamento, que é melhor do que qualquer filme da Netflix pode entregar para nós. Sobre as informações básicas deste livro, tradicionalmente, também Salomão é o autor, assim como Provérbios, Eclesiastes, e o rei também é o personagem masculino principal desse livro. Esse livro narra a história de um homem e de uma mulher, o amado, que é Salomão, e da amada, que é a Sulamita. E eles vivem intensamente toda esta relação, sendo considerado um livro extremamente belo pela própria Escritura. Afinal, olha como o Cântico dos Cânticos começa. No versículo 1 de Cântico dos Cânticos, do primeiro capítulo,
a palavra de Deus vai intitular o livro, vai dar ali o início ao livro dizendo: Cântico dos Cânticos de Salomão. Essa repetição, Cântico dos Cânticos, é um hebraísmo, uma forma hebraica de dizer: este aqui é o maior dos cânticos. É a maior proeza que temos aqui, declarada de um cântico, e que chega até vocês. Vocês devem lembrar do Santo dos Santos, era o quê? O lugar santíssimo, o lugar mais santo. E a própria Bíblia começa esse livro dizendo: este é o Cântico dos Cânticos. A data dos eventos, gente, obviamente é durante a vida de Salomão, porém, não tem como a gente precisar. O texto não dá parâmetro para a gente identificar em que momento da vida de Salomão tudo isso aconteceu. Mas também é uma informação que não mudaria muito para a gente na interpretação. Em relação à estrutura, gente, podemos dividir esta narrativa em 5 grandes atos. O primeiro ato é o prólogo, onde a gente vê os desejos amorosos do casal. O outro ato é o primeiro momento de busca e encontro, e quando a gente trabalhar esse ato, vocês vão entender o que é essa ideia do busca e encontro. Teremos então o casamento, depois um segundo momento de busca e encontro, e por fim, a consumação e a renovação do amor entre o casal. No prólogo, então, é apresentado para nós os desejos amorosos desse casal. No prólogo, temos aqui um casal, um homem e uma mulher que se amam em um período ainda de conhecimento. Aquele período que talvez você que é casado, você que esteja talvez namorando, está vivendo agora, onde estão se conhecendo e há muitos elogios carinhosos. Há muitas palavras afetuosas que rondam aqueles primeiros momentos do casal. E o desejo um pelo outro vai sendo cada vez mais nutrido. É nesse momento que a gente tem aquele que é o elogio mais lembrado deste livro, que é quando Salomão vira para sua amada, no versículo 9, fala: comparo você, minha querida, com as éguas das carruagens de Faraó. Um elogio que não funciona nos dias de hoje. Eu testei essa semana com a Gabriela. E a cara dela não foi muito boa não, gente. Ela olhou com uma cara estranha. Mas é um elogio bíblico, né? Mas, gente, quando a gente olha para este elogio, parece engraçado. Parece muito engraçado para nós, e como eu disse, não é muito efetivo. Você, jovem, que está buscando alguém, não use este elogio. Mas temos que observar e olhar para o contexto da época. E Salomão está pegando este, que é um bem extremamente valioso, algo extremamente necessário para aquele período, que era ali este animal, que é a égua. E ele está dizendo para sua mulher, comparando-a com isto, que é extremamente valioso. Mas não qualquer uma. Ele está falando: você é como a égua do faraó, dos grandes reis. Estas que são as mais adornadas, as mais bem cuidadas, as mais belas. Aquelas que talvez passam ali por aquela rua e todo mundo sai até na janela para olhar. Ele está elevando ela à mais alta posição do seu querer, do seu desejar, do seu amar. A gente vê então durante essa parte, esses elogios sendo feitos. O amado elogiando a amada elogiando ao amado, de maneira bela, profunda, elevando a mais alta posição em suas vidas. No segundo ato, algo curioso acontece aqui, gente. A gente vê o período do casamento se aproximando, este relacionamento. Opa, volta aqui.
Perdão. Temos esse segundo ato, então, o casamento se aproximando. Esse desejo vai aumentando. E, gente, quando a gente está perto do nosso casamento, a gente chega a momentos onde a gente sonha com aquela união, né? A gente adormece, talvez já sonha com momentos juntos. Já sonha, talvez, até com o dia do casamento. E é isso que acontece com a sulamita aqui. A ideia é que ela pega no sono, só que ela não tem um sonho muito positivo, ela tem um sonho que se inicia como se fosse um pesadelo. Porque durante esse sonho ela percebe que o amado não está perto dela. Veja o que diz Cantares 3:1. De noite, na minha cama, busquei o amado da minha alma. Busquei-o, mas não achei. Nesse sonho, então, ela vê o amado distante. E ela inicia uma busca desenfreada por ele. Desesperada, ela quer estar junto. Mesmo naquele momento onde ela está adormecida, ela anseia por estar com ele. E nessa busca desesperada, ela o encontra. E quando ela encontra, ela diz no versículo 4, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não deixei ele ir embora. Algo curioso no livro de Cantares é que teremos posteriormente um segundo momento desse, de busca e encontro, onde o amado está distante, mas a amada o procura, o encontra e se vê nos braços dele. A verdade é que Cantares apresenta para nós o relacionamento como ele o é. Afinal, o relacionamento entre homem e mulher não são só flores, não só sorrisos, não só elogios e amores. Mas também no relacionamento do homem e da mulher também tem dia de choro, dia de desencontro, dia de busca e dia de encontro. E é isso que Cantares apresenta para nós, esse relacionamento como ele o é. Mas um ponto que o livro sempre deixa claro para nós, desde este primeiro momento, é que a amada não vai se separar do amado. Ela o vê e o agarra, e ela não deixa ele ir embora. A ênfase é, apesar desses desencontros, no final, a amada estará com o seu amado. Temos então a terceira parte, que é o momento do casamento. O momento onde esse vínculo é selado. Onde esse casal que tanto se desejava, formaliza a sua união. O texto bíblico vai apresentar para nós que Salomão surge em suas vestes reais, com a sua coroa em seu mais alto estilo para esta ocasião. O texto bíblico, em outra parte, vai chegar a dizer para nós que todos eram convocados a comer e beber e comemorar. Uma grande festa é o cenário deste casamento. Porém, é em meio a esta festa que o momento mais belo acontece. Em meio a esta grande festa, o casal se retira, e em Cantares 5:1, o amado vai dizer, já entrei no meu jardim, meu amor, a minha noiva. Aqui é uma maneira poética, linda, romântica, de dizer da consumação da relação entre este homem e a mulher. Ele usa a figura de linguagem deste jardim para dizer do órgão sexual da sua esposa, elevando todo o corpo da sua amada aquilo de mais belo que ele poderia descrever. Salomão, que era botânico, Salomão, que devia andar em meio a diversos jardins, que devia andar nos mais belos jardins como rei. Ele fala, eu entrei no corpo da minha mulher, que é este jardim belo, que tanto almejava,
desfrutar e visitar. A consumação é chegada aqui. Vemos essa declaração que eleva ainda mais o apreço de Salomão, do amado pela sua amada, pelo corpo dela como um inteiro. Tudo é alvo do seu amor. Logo depois disso, temos o segundo momento de busca e encontro. E aqui já não é mais em sonho, aqui é em vida real. Ela vai viver aquilo que talvez ela sonhou anteriormente, aquela situação que ela não desejava. E como que inicia esse momento de busca e encontro e o que motiva este momento? Leio aqui Cantares, Cânticos dos Cânticos 5, 2 e 3. O amado vai dizer à amada: deixe-me entrar, meu amor, minha querida, minha pombinha sem defeito, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Porém, a esposa diz: eu já tirei minha túnica, como posso vesti-la outra vez? Já lavei os pés, como posso voltá-lo a sujá-los? E, gente, precisamos compreender aqui. O que temos aqui é um momento que talvez todo homem casado já viveu. Aquele momento onde talvez você chega no final do dia, após um dia cansativo de trabalho, de muita dedicação para com tudo e para com a casa. E aí você chega e fala: agora é o grande momento. Vou ter um momento de desfrute com a minha esposa. E aí você abre a porta do quarto e quando você olha, a tua esposa já tomou banho, está de pijama, debaixo de uma coberta quentinha em meio ao inverno. E ela fala assim: olha, deixa para amanhã, né? Ô, dor de cabeça, né, Núbio? O Núbio já está entregando aqui, mais uma desculpa. E aí chega nesse momento, então o homem é dispensado. Sai ali triste na mazela, cabisbaixo. É isso que acontece aqui. O amado buscou a amada, só que ela fala: olha, eu já lavei meus pés, eu vou sujá-lo. Já estou com a minha túnica, vou ter que vesti-lo outra vez. Vamos deixar para outrora. Só que logo depois disso, ela sente o seu coração incomodado. E ela sente o desejo, então, de estar com o seu amado, logo depois de dispensá-lo. Só que aí, quando ela vai abrir a porta para ver onde está o amado dela, onde está? Ele não está ali. Ela vai dizer que, ao procurá-lo, ele já tinha se afastado e ido embora. Ela diz isso com tristeza. E ela inicia, então, um momento de busca, de procura, onde está o meu amado, e ela sai pelas ruas, ela sai desesperada, onde está ele? Talvez arrependida até do que havia feito. E aí ela procura, até que ela finalmente o encontra. E ela vai dizer uma frase que é repetida várias vezes no livro. Em Cantares 6:3, ela vai dizer: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Em meio a essas desventuras do relacionamento, a conclusão e o que quer ser passado para nós é: eles vão terminar junto. Um é do outro, um ama o outro, e este amor vai continuar. Por fim, a consumação renovada, então, deste amor, depois desse desencontro, desta briga, deste problema que é apresentado, vemos neste último ato mais declarações de amor um pelo outro. Da mesma forma que no início aquele casal se desejava, dizia elogios, nutria desejo, da mesma forma eles terminam nutrindo desejo um pelo outro,
amando um ao outro, elogiando um ao outro, renovando a ideia do amor. E mais uma vez a amada vai dizer, eu sou do meu amado. E aqui ela acrescenta algo, e ele tem saudades de mim. Ele tem desejo de estar comigo. Quando ele se afasta, ele sente a minha falta. Cantares termina com a Sulamita convidando o seu grande amor para mais tempo de desfrute com ela, em contraste com o último busca e encontro. O livro vai terminar no último versículo com ela dizendo, venha depressa, meu amado, correndo como um gamo ou um filho de gazela. Outra palavra, outro termo estranho, né? Sobre os montes perfumados. Ela lança então e termina aqui o livro com este convite para que o amado venha até ela. Queria então apresentar algumas ênfases teológicas que podemos aprender aqui com o livro de Cantares. Gente, primeira ênfase teológica que eu gostaria de destacar aqui, e que o livro de Cântico dos Cânticos tem muito a ensinar no nosso tempo de hoje, é a reafirmação do padrão familiar de Gênesis. Parece que, mais uma vez, o livro de sabedoria nos remete até lá, na criação, no início de todas as coisas, e faz ecoar aquela palavra que Deus deu, de que o homem e a mulher deveriam se unir, deixar pai e mãe, e formar então uma família. Cântico dos Cânticos fala disso, de um homem e uma mulher unindo-se oficialmente em casamento. Além disso, é apresentado para nós uma ênfase positiva em relação ao casamento. O casamento é algo visto como algo maravilhoso na vida dos dois. Os dois desfrutam desta realidade. E é uma mensagem importante para os dias de hoje. Afinal, é discussão do tempo moderno, por exemplo, qual é o padrão de casamento que é possível? Será que é possível pessoas do mesmo sexo construírem, então, uma relação de casamento? Cantares é quando Gênesis apresenta que não. Há um tipo de casamento que foi estabelecido por Deus. Homem e mulher se unindo. Porém, essa palavra de casamento não ensina só essa realidade que é a realidade desta briga de gêneros. Também ensina para casais heterossexuais. Afinal de contas, vivemos em um tempo onde muitos casais não têm firmado o vínculo oficial do casamento. Quantos estão vivendo de maneira amigada, debaixo daquilo que no mundo nosso aqui, na realidade do nosso país, é apresentado como a ideia da união estável. O livro de Cantares enfatiza a união, a celebração, o vínculo oficial. Salomão organizou ali, chamou testemunhas, e todos presenciaram a união dele e a Sulamita, de maneira oficial aos olhos de todos. Além disso, este livro é um encorajamento para uma geração que tem medo do casamento. Por quê, gente? Quando você vai pesquisar e perguntar para as pessoas sobre casamento no mundo afora, e o que é até ensinado no mundo afora é o quê? Que o casamento é uma grande prisão. Que o casamento é um lugar onde você não vai desfrutar mais de prazeres. Você vai casar e a sua vida vai acabar. É isso que é falado por aí. Que nossos adolescentes têm ouvido, que nossos jovens têm ouvido. Porém, o livro de Cantares fala que não é nada disso. O livro de Cântico dos Cânticos apresenta para nós o casamento como o local onde encontramos os mais altos prazeres. Vivemos momentos intensos, vivemos imensas alegrias,
algo que é necessário e muito ser pregado e ensinado nos nossos dias. O livro, portanto, é um lembrete para nós dessa boa vontade do Senhor, que a gente se una em matrimônio. Além disso, eu gostaria de ressaltar aqui que no livro de Cântico dos Cânticos há uma apresentação de uma masculinidade e uma feminilidade bíblica, gente. Outro ponto relevante é que este livro destaca para nós características do homem e da mulher que são essenciais e que muitas vezes estão sendo esquecidas. E aqui, neste ponto em particular, eu gostaria de chamar a atenção principalmente dos homens. Afinal de contas, acho que o Léo já falou muito das mulheres na EBD passada, né? Teve até questionamento público disso. Então, eu vou falar dos homens hoje. Vou falar dos homens. Mas chama a atenção principalmente a nós, homens. Quando falamos de masculinidade, gente, quando tratamos desse assunto, muitas vezes tem se enfatizado somente 2 pontos, que é o quê? A questão da proteção e da provisão. Homem protetor, homem provedor. Em alguns lugares onde isso é ensinado de maneira mais exacerbada, parece que o homem tem que ser um militar, vindo da guerra, pronto para a batalha, que sabe fazer fogo e acampar. E se você fizer isso, está tudo bem, você é um homem bíblico. Porém, gente, perceba que o livro que mais trata do relacionamento do homem e da mulher, parece que mal trata sobre estes assuntos. Obviamente, concordo que o homem deve buscar ser o provedor, deve ser o grande protetor da sua casa. Porém, este livro chama a atenção para nós que faz parte da masculinidade elogiar a sua esposa. Poemas, palavras bonitas, é coisa de homem sim, e devem fazer parte mais do nosso dia a dia. Devemos ter os nossos lábios prontos para elogiar a nossa esposa. Isso é ser homem bíblico. Além disso, o livro nos mostra que é uma característica do homem bíblico também ansiar por estar com a sua amada, com a sua esposa. Homem que anda debaixo da vontade do Senhor não quer estar só lá fora de casa, não. Envolvido com o seu trabalho, envolvido com seus afazeres. Ele até sai, é lógico, ele vai. Mas o grande anseio dele é, eu não vejo a hora de dar 6 horas, voltar para minha casa e encontrar a minha esposa. Estar desfrutando da minha família. Isso é coisa de homem bíblico, gente. De homem bíblico. Além disso, a gente vê aqui um ponto que, infelizmente, muitos homens têm falhado, gente. Em um mundo que, como eu disse, repleto de pornografia e prazeres. O homem bíblico, ele busca nutrir desejo somente por uma mulher, que é a sua esposa. Ele anseia por ela, ele deseja ela. Ele olha para ela e vê como aquela que é a mais vistosa. A única que ele pularia ali na cabeceira da janela para ver andando pela rua. Isso é coisa de homem bíblico, de homem que anda de acordo com a vontade de Deus. Perceba que dificilmente um ladrão vai entrar na sua casa e você vai ter que proteger a sua esposa. Isso pode acontecer? Pode. Mas é algo raro, né? Parece que não acontece na vida de todo mundo. O normal é talvez isso não acontecer durante o seu tempo aqui na Terra. Porém, o que com certeza vai acontecer um dia em sua vida como casal, é a sua esposa se ver triste com os primeiros cabelos brancos que têm surgido em sua cabeça. Ou triste porque a beleza da sua juventude tem ido embora. Ela não se vê mais como aquela jovem que o dia adentrou
na mais alta beleza por meio da igreja no casamento. Isso vai acontecer. É muito provável que a toda semana, ou talvez no mês, você vai encontrar sua esposa triste com alguma coisa. Seja coisas também que envolvem a vida terrena. E é nesse momento, meu irmão, que você vai ter que demonstrar amor para com ela. Que você vai ter que encher teus lábios para elogiá-la. Você vai ter que ter palavras de sabedoria para ajudá-la. Você vai ter que abraçá-la. Isso é algo que vai ser muito útil e devia ser as características que mais cultivávamos como um homem bíblico, segundo a vontade de Deus. Obviamente, as mulheres também têm este mesmo chamado. Afinal, não era só Sulamita que enchia, não era só Salomão que enchia Sulamita de elogios, de desejo. Sulamita também fazia o mesmo com Salomão. Então você, esposa, também elogie o seu marido, mesmo quando ele está perdendo os seus cabelos de outrora. Ou quando a barriga já não é mais aquela barriga da época do casamento. Nutra desejo por ele, o ame, cuide. Revista o seu casamento de amor. Que como Igreja Batista Itaipu possamos buscar esta característica em nossos lares. Por fim, gente, para finalizar a aula, corro aqui para o Novo Testamento. Paulo, ele vai dizer no Novo Testamento que o relacionamento do homem e da mulher, este casamento que contraímos, espelha e apresenta para nós o relacionamento de Cristo e a igreja. E precisamos ter um olhar cristocêntrico para este livro também. Este livro também nos ensina sobre Jesus e a igreja. E eu gostaria de dar duas ênfases aqui em relação a este relacionamento. Primeira ênfase que eu gostaria de dar aqui é a questão do amor que um nutre pelo outro. O que a gente viu percorrendo aí alguns trechos de Cantares, aquele casal se amava e se amava intensamente. Se via como os mais belos, um olhando para o outro. E assim também é Cristo para com a sua igreja. Apesar das nossas inúmeras falhas, das nossas imperfeições, dos nossos erros, da nossa feiura diante de um Deus santo, Cristo ainda olha para a sua igreja, apesar disso tudo, e olha como povo amado, como a sua bela noiva, no qual ele tem o maior apreço. Isso é maravilhoso, gente. O Senhor Jesus, Criador de todas as coisas, aquele que observa tudo e vê as mais altas belezas da criação, ele olha para o seu povo e olha como aquilo que é o mais elevado entre todas as coisas. Da mesma forma, a igreja olha para Jesus deste jeito. Jesus Cristo que foi humilhado, escândalo para judeu e para grego. Jesus que o próprio Isaías vai dizer que não tinha tanta beleza ou formosura que atraísse a ele. Nós, o seu povo, olhamos para o nosso Salvador e o vemos como o mais belo, aquele que é digno da maior afeição da nossa parte. Aquele a quem mais amamos. Então, este livro espelha este relacionamento de amor entre Jesus e a sua igreja. E por fim, outra ênfase que eu queria colocar aqui, em relação a este movimento de Cristo e a igreja, é que Cantares ressalta o trabalho constante de Cristo pela sua amada. E aqui, gente, eu gostaria
que vocês se lembrassem daquele momento de busca e encontro. Segundo, na qual ela rejeita o seu amado, e o amado aparentemente some, e ela busca para encontrá-lo. Eu omiti ali uma informação relevante, de propósito, para trazê-la aqui. No momento em que ela finalmente encontra o amado da sua alma, ela vai dizer o seguinte em Cantares 6, versículo 2. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Sabe uma coisa que às vezes passa despercebida aos nossos olhares quando a gente vê aqui esta passagem, esse versículo simples, rápido? Ela negou ali a relação com o seu amado. E quando ela vai e parte para procurar, onde que ela encontra o seu amado? Trabalhando, cuidando do jardim, colhendo lírios. Para quê? Para cuidar da sua casa. Ele está provendo a sua casa, ele está trabalhando em favor dela, apesar de ter ouvido um não há pouco tempo. E quando eu olho para esse segundo momento de busca e encontro, eu me lembro de muitas vezes do nosso relacionamento com o nosso Senhor. Porque quantas vezes vivemos momentos de frieza espiritual, em que deixamos Cristo de lado e priorizamos outras coisas, senão a Ele. Quantas vezes rejeitamos relacionamentos mais íntimos com o Senhor, em busca dos caminhos do nosso próprio coração. E é nesses momentos de frieza espiritual que a graça de Deus é manifestada talvez de maneira mais nítida e clara. Porque, primeiramente, o Espírito Santo incomoda o nosso coração. Se você realmente é filho do Senhor, em um momento de frieza, logo você cai a ficha. Opa, o que estou fazendo da minha vida? E o Espírito Santo vai te levar correndo em busca de Jesus. Em busca, de novo, de um relacionamento com o seu amado. E o mais maravilhoso é que quando você finalmente reencontra Jesus, quando finalmente você encontra Cristo, você percebe que Ele, apesar de você, nunca deixou de trabalhar em seu favor durante todo esse período. Ele continuava mantendo o seu lar. Ele continuava mantendo a sua vida, o seu respirar. Ele continuava te disciplinando em amor. Ele estava lá trabalhando no resgate para que você chegasse para próximo dele. Então o livro de Cantares, este momento chave, que é esse momento de busca e encontro, nos lembra o que nos dá a certeza de que um dia participaremos da boda do Cordeiro. E desfrutaremos da nossa grande união que nunca terá fim. Este relacionamento de amor, onde a amada pertence ao amado e a gente também terá para sempre o amado. O que nos dá essa certeza é este amor incondicional do amado pela sua amada. Esse amor que Cristo demonstra por cada um de nós, pela sua igreja, onde Ele continua nos trazendo para mais próximo dEle, para mais próximo dEle, por mais que muitas vezes o nosso coração esteja querendo nos distanciar do grande amado da nossa alma. Que possamos nos lembrar deste grande amor de Cristo pela igreja e nos alegrar nestas coisas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.